Fala pessoal, Matheus aqui em mais um vídeo no canal Advogando do Zero. Hoje quero trazer uma forma de fazer vídeo aqui que eu queria trazer há bastante tempo, que é uma coisa que eu acho que a Faculdade de Direito tem pecado bastante, que é mostrar a aplicabilidade prática de muito conteúdo que a gente vê só do ponto de vista teórico. Então, eu tenho estudado bastante, dedicado bastante tempo a estudo e acaba que a gente vê muita coisa teórica e acha que nunca vai aplicar isso na prática. E hoje eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. Antes de tudo, pedir seu apoio se inscrevendo no canal, para ver se o canal volta a crescer, volta a chegar para as pessoas. Estou tentando agora manter uma rotina de vídeos. Você pode estar me vendo novamente com a mesma camisa do Metallica aqui, mas é porque eu estou gravando aqui nos finais de semana, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, de atraso nos vídeos. Então, me ajuda se inscrevendo no canal e deixando o like aí. Bom, processo civil, eu quero falar sobre processo civil hoje e talvez o tema mais teórico de toda a disciplina, que é a questão de princípios, né? Quando a gente está na faculdade ou então começa a estudar, a gente sempre começa pelos princípios. E a gente sempre acha que é uma coisa muito abstrata, que nunca vai valer de nada na prática, e não é bem assim. O processo civil tem uma série de princípios, os expressos, os implícitos, os constitucionais e os legais, né, por assim dizer, previstos lá no CPC e os previstos na Constituição, e os que são só implícitos nos diplomas, né? Vou trazer alguns dos princípios do processo civil aqui, os principais. Para quem é concurseiro sabe que esses aqui são os que mais caem em prova e na prática são os que vocês vão mais utilizar. A gente tem, dentre os princípios aí do processo civil, a gente tem, obviamente, o devido processo legal, né? O princípio do process, né? O princípio da igualdade ou da isonomia, o princípio do contraditório e ampla defesa, que assim, acho que é a pedra de torque aí do direito processual civil, é a questão do contraditório e ampla defesa, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Eficiência traduzida aqui para o processo civil como economia processual, né? Efetividade, eficiência e economia processual. Esses 5 princípios aí, eles são, na minha visão, os mais importantes aí do direito processual civil, e do ponto de vista prático, eles são aí, muito provavelmente, os que você vai mais visualizar de forma simples, né? Por assim dizer. Vamos começar com o devido processo legal. Gente, não precisa nem falar, né? O devido processo legal é o fundamento de um Estado democrático de direito, né? Não há como exercer jurisdição em um Estado democrático sem devido processo legal. Na prática, esse princípio é muito bem visualizado, você estando ciente de alguns subprincípios, algumas normas processuais civis que são de observância obrigatória. Então, eu vou citar de exemplo para vocês aqui, por exemplo, o princípio da decisão não surpresa, que está lá no, salvo engano, artigo 10 do CPC, de que o juiz não pode julgar nada, não pode decidir nada que não tenha sido dada oportunidade às partes de se manifestar. Esse subprincípio ele acaba se relacionando um pouco ao contraditório e ampla defesa, mas eu acredito que dá para incluir ele no devido processo legal na prática, porque a violação a esse subprincípio acaba prejudicando o andamento do processo da forma como foi pensado pelo Constituinte e pelo legislador em 2015 no Código de Processo Civil novo. Então, na prática, o que você vai observar no devido processo legal é o cumprimento das obrigações, tanto das partes quanto do magistrado e, eventualmente, do Ministério Público, né, para quem atua no âmbito criminal, então, em ações cíveis que o MP participe. O outro princípio, né, o princípio da igualdade ou paridade de armas, na prática, você visualiza ele como cuidando das suas intimações. Você tem que prestar bastante atenção. Hoje em dia, os processos são basicamente todos eletrônicos já. Existem tribunais que ainda publicam, por exemplo, o DJE e também nos processos eletrônicos. E a paridade de armas aqui, do ponto de vista prático, visualização prática, seria a correta intimação no sistema eletrônico. Então a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, quando você litiga pelo MP, o MP tem prazo, o prazo dele começa a correr
com a chegada dos autos para o promotor. Então, é muito difícil o MP perder um prazo, né? Porque ele vai contar o prazo a partir do momento que o processo chegou para ele, né? O advogado é diferente, ele vai receber o prazo lá no processo eletrônico dele, ele vai ter um tempo ali de ciência expressa e depois ele vai se manifestar. E acaba que algumas secretarias, não raro, acabam expedindo essas notificações de forma errada. E o princípio da igualdade do ponto de vista prático deveria ser aplicado pelas secretarias, observando que ao advogado deveria ser deferido o mesmo tratamento, o mesmo zelo que eles têm para intimar, por exemplo, o MP ou a advocacia pública, para intimar o advogado. Só que na prática isso às vezes é desrespeitado e o advogado tem que estar atento nisso. Prosseguindo, a gente tem devido processo legal, igualdade, paridade de armas, né? A gente tem um contraditório e ampla defesa, como eu disse, a pedra de toque do direito processual civil. Não existe no Estado Democrático de Direito alguém ser acusado de algo sem se defender, não existe alguém ser cobrado de algo sem se defender. Contraditório e ampla defesa basicamente, você vê na prática do processo civil contraditório e ampla defesa, porque o processo é o instrumento para se operar contraditório e ampla defesa. Precisaria de algo para materializar esse princípio, e é o processo, né? Um processo, os autos. Os autos são a formação aí, por assim dizer, desse princípio. Então não tem nem como você não visualizar isso na prática. E por fim a gente tem publicidade e economia processual. A publicidade na prática ela é mais vista em processos, por exemplo, que envolvam menores, né? Você tem que estar bem atento em processos que atendam menores para gravar sigilo. Você tem que estar atento a causas que demandem sigilo para gravar. Então, por exemplo, situações que envolvam a intimidade, dados fiscais, documentos com sigilo, você tem que estar atento a esse tipo de coisa. Isso não viola o princípio da publicidade, pelo contrário, né? Prestigia o princípio da publicidade, respeitando as suas exceções. E por fim aí a economia processual, porque na prática o advogado ele está trabalhando para um cliente, e o cliente precisa de uma solução que seja o mais rápida e menos onerosa possível. Então, economia processual ajuda o seu cliente, ajuda o Estado, né? Quem mantém o Estado somos nós. Então, quanto menos um processo for caro e demorado, menos a gente gasta do ponto de vista financeiro mesmo, tributário, com esse processo. E a gente sabe da dificuldade do Poder Judiciário de lidar com a morosidade, e enquanto advogado na prática a gente pode visualizar isso claramente no número maior que eu tenho visto, percebido na minha advocacia, de magistrados que têm aplicado as penas de litigância de má-fé e recursos protelatórios, principalmente o embargo de declaração, para evitar esse tipo de perturbação, né, da economia processual, que tem prejudicado bastante o dia a dia aí do judiciário e da advocacia. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês. Vocês têm interesse em conhecimento mais aprofundado do processo civil? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, talvez já tenha sido lançado, mas eu estou produzindo um curso sobre processo civil, principalmente direcionado aos juizados especiais, que vai estar aqui na descrição. No momento, eu já tenho um curso de advocacia digital de uma maneira mais profissional, que se tiver interesse também tem link na descrição, e alguns de colegas que advogam em outras áreas, por exemplo, direito do consumidor, que está aí na descrição para vocês se aprofundarem mais, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de quem ficou até o final e deixo o gostei se você curtiu o conteúdo e espero até a próxima. Um abraço.